porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Tudo que Deus fez é para ele. Tudo existe para ele. Que essa orientação de culto seja útil a você para adorar a ele. Esta é a ordem dos trabalhos que a gente propõe dessa vez. Espero que você acompanhe cada uma das leituras, que você acompanhe a oração, os cânticos, e que esteja bem ligado na palavra de Deus quando formos estudá-la. Deus abençoe a sua vida. Vamos começar a cultuar a Deus lendo a sua palavra. É todo o capítulo 19 de Levítico. E é importante que você pause o vídeo para fazer a leitura cuidadosa do texto. Levítico 19, de 1 a 37. Pause o vídeo agora. Agora que nós lemos a palavra de Deus e sabemos que Ele dá suas ordens a nós, assim como deu no passado ao seu povo que recebeu o livro do Levítico, e a cada ordem que ele apresentava, você percebeu que ele reforçava isso com uma frase que fazia com que o povo voltasse os seus olhos para ele mesmo? Qual é essa frase? É uma frase que se repete vez após vez. Eu sou o Senhor vosso Deus. E tudo o que ele disse aqui é em relação à pureza do povo, a pureza das pessoas diante de Deus. Pureza para Deus. Vamos orar a Deus. Gaste tempo agora confessando pecados e pedindo a Deus a capacitação para viver puro para a sua glória. Pureza para Deus. Gaste tempo em oração. Pause o vídeo agora. Vamos cantar o hino Perfeição, do Inário Novo Cântico, número 121. O playback é tocado pela irmã Denise Falavinha. E o hino começa imediatamente após a passagem dessa tela. Então prepare-se aí. Hino Perfeição, 121 do Inário Novo Cântico. Cantemos ao Senhor. Vamos orar a Deus agora. Nós pedimos a Deus que nos faça mais puros, mais gratos, mais presentes, mais participantes, mais consagrados, mais dedicados à oração. E nós oramos a Deus, tendo assim comunhão com Ele, e oramos com os nossos irmãos. Espero que você tenha alguém com quem orar agora.
mas também oramos por nossos irmãos e pelas situações ao nosso redor. É tempo de intercessão. Vamos orar a Deus. Lembre-se das missões, lembre-se da igreja, lembre-se da firmeza na fé, lembre-se da saúde e do trabalho daquelas pessoas que você conhece. Peça a graça de Deus, a salvação às pessoas a quem você tem evangelizado. Ore a Deus. Pause o vídeo agora. Vamos ainda, em dedicação da nossa vida ao Senhor, cantar com a Michele Rezende o cântico Mais Que Uma Voz. Cantemos. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Vamos estudar a palavra de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 27 a 35. Continuando os nossos estudos no livro de Provérbios, inspirado por Deus ao rei Salomão, e que chegou até nós aqui graças ao bom Senhor para nos ensinar a sabedoria. Provérbios 3, de 27 a 35. Abra lá a sua Bíblia
e acompanhe a leitura, por favor. Não te furtes a fazer o bem, a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleitees com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Esses versos podem parecer desconexos uns dos outros, mas lembremos, eles estão no final do capítulo 3, onde o Senhor fez Salomão registrar sobre a sua sabedoria quanto à confiança no Senhor. E no nosso último estudo, nós vimos que a segurança da nossa vida está em crermos no Deus Criador. No Criador está a nossa segurança. A partir dessa segurança no Criador, é que nós vamos ver sobre a justiça guiada pelo próprio Deus no âmbito social. A justiça promovendo o direito das pessoas. Vamos estudar sobre isso em Provérbios 3. Primeiro, precisamos fazer algumas observações sobre a justiça e os direitos sociais. Desde que aconteceu o pecado, o homem busca viver com justiça, quer satisfazer a sua necessidade de justiça, quer ser reconhecido quanto aos seus direitos. Dificilmente o homem deseja reconhecer os direitos dos outros, mas ter os seus direitos reconhecidos, isso todos nós queremos e muito, não é verdade? Pois é, esses direitos das pessoas foram tratados ao longo da história como manifestação da justiça social. E a justiça social era buscada, a princípio, sempre de costas para Deus, por meio da contrapartida diante de algo que alguém entendeu ser injusto. Caim achou que foi injusto da parte de Deus não receber a sua oferta como recebeu a de Abel. Que faz Caim? Mata Abel. Alguém pisa no pé de Lameque. Que faz Lameque? Paga 70 vezes mais a ofensa que recebeu. Certamente, 70 vezes mais do que um pisão deve estar aí sendo um eufemismo para a morte. E assim seguiu a história. Os séculos se passaram e esse pensamento quanto à dignidade natural da pessoa foi sendo consolidado e ganhou muita força no período da reforma da igreja. Sim, na reforma. Com a reforma, uma autoridade, embora ímpia, embora vã, dizendo-se autorizada pelo Todo-Poderoso Deus, embora esse Deus verdadeiro estivesse descaracterizado no conceito da igreja reinante na época da Idade Média e que foi confrontada com o movimento do Renascimento e da Reforma, esta igreja, dizendo-se autorizada por Deus para fazer as loucuras e os excessos que fazia, com a reforma foi resistida. E algumas nações entenderam que tinham ali uma grande oportunidade. A oportunidade de também se verem livres do jugo católico apostólico romano. Então a reforma, libertando as pessoas da escravidão babilônica sob a religião romana, também propiciou a libertação de estados nacionais, de reinos.
E ao lado disso também houve a libertação de muitas pessoas que queriam pensar diferente da Igreja Romana. Pensar de uma maneira autônoma e em favor das pessoas conforme os critérios humanos. Em resistência ao jugo católico romano, não se submeteram a Deus, como era a proposta da Igreja Reformada. Submeteram-se a si mesmos, aos seus próprios pensamentos. E com isso surge um movimento iluminista. E o iluminismo tem as suas raízes na Reforma, sem dúvida, mas tem o seu desenvolvimento na Inglaterra e na França, muito especialmente. De modo que na Inglaterra, pensadores como John Locke, como Thomas Hobbes, começam a formular a ideia de que o direito natural das pessoas vai além do ser humano. É preciso ter a consciência da humanidade. De direitos objetivos, passaram a propor que esses direitos fossem subjetivos, fossem ligados ao entendimento da pessoa. E isso ganhou muitíssima força com o pensamento do francês Jean-Jacques Rousseau. E esses pensamentos sobre o naturalismo, sobre a dignidade natural da pessoa, mas que eram dependentes da consciência da pessoa, moveram uma grande revolução. Uma revolução histórica que trouxe o direito natural, a percepção de que os direitos sociais eram necessários para que o homem vivesse de costas para Deus, em busca de paz de uns com os outros. Com a Revolução Francesa, os direitos naturais afloram com a liberdade, igualdade e fraternidade. Mas não são tidos como suficientes. Ao invés de ser a lei a fixação de um direito existente, portanto a lei sendo declarativa quanto à dignidade que o homem tem, então a lei apenas registra, olha, o homem tem essa dignidade. Com os pensamentos que se desenvolveram, especialmente a partir de Kant, passamos a ter a necessidade do registro legal, mas não para reconhecer algo, para declarar algo, mas para conceder algo. Então a lei passa a ser instrumento do Estado para conceder um ou outro direito ao homem, ao cidadão, à condição humana que não é mais reconhecida como dotada de dignidade própria. Veja, é uma contrapartida do direito natural para o direito positivo. Essa ideia do positivismo jurídico, da necessidade da concessão de direitos, começa a ruir com as guerras mundiais, com a primeira e mais ainda com a segunda. De modo que as minorias, as pessoas que se sentiam rejeitadas, privadas dos direitos legais, por exemplo, os negros do sul dos Estados Unidos, com a Segunda Guerra, os judeus, os doentes mentais, entendendo-se como minorias desprivilegiadas da lei do positivismo que havia imperado até então, começam a se manifestar em favor da própria liberdade, a liberdade das minorias, a liberdade política. Então, os direitos sociais, que eram da coletividade, que tinham aplicações no indivíduo como tal, como cidadão respeitável por uma Constituição declarativa, passam a ser pessoas respeitáveis conforme a concessão do Estado. E depois disso, passam a requerer reconhecimento de respeito por meio da luta política. São épocas das lutas por justiça. Mas todas essas épocas de luta por justiça, e nós estamos nessa terceira época agora, você vê quantos grupos se acham minoritários e querendo serem reconhecidos em seus direitos. Todas essas épocas eram parciais na sua interpretação da realidade. E na sua parcialidade, na verdade, viravam as costas para Deus. Deus aqui não interfere. A questão é toda
colocada nas mãos dos homens. Os homens coletivamente, negando as Escrituras, negando a palavra de Deus, vão formular o regramento da sociedade. Isso não subsiste, é preciso então que alguns representantes desses homens façam o regramento. Já temos então uma elite destacada do povo, sempre negando a Deus e apresentando a perspectiva de um grupo para a formulação legal e do juízo conforme o entendimento daquele grupo. O juízo concedido na época positiva, o juízo requerido na atual época política. E as concessões vão sendo feitas, e os reconhecimentos vão sendo dados. E, na verdade, o que nós passamos a ter é o que se chama de sociedade plural, buscando justiça, e tão injusta quanto é, por causa do pecado da parcialidade. Cada um vê a perspectiva que lhe interessa, e ninguém vê aquilo que Deus disse que deve ser visto. O pecado da parcialidade. Nós, no início desse trabalho, abrimos as nossas Bíblias lá no livro de Levítico. Eu vou voltar para lá no capítulo 19 e vou fazer algumas ênfases ali. Eu peço que você me acompanhe. Em Levítico 19, a primeira coisa que nós percebemos é que o referencial para as leis de Deus está no próprio Deus. Ele diz no versículo 2, santos sereis porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Ele requer pureza na pessoa, requer pureza na sociedade, porque ele é puro. Requer amor, requer respeito, porque ele é amoroso, porque ele é respeitador. Requer que isso seja dado a ele, e a partir do que se dá a ele, seja dado às pessoas ao redor. É por isso que nós vimos o versículo 2 falando sobre sermos santos como ele é santo, e vemos o versículo 18 dizendo, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O Senhor é a baliza do equilíbrio social. Ele é o peso, ele é o ponto central que faz com que as coisas se harmonizem. Os direitos sociais não serão sabiamente administrados, reconhecidos, concedidos, vividos, sem a orientação, a guia divina. É assim, então, que o Senhor, no versículo 3 de Levítico 19, vai dizer que nós temos que honrar as autoridades. Como? Honrando a Deus, honrando aos pais, então honrando as demais autoridades. Vai regrar o culto aqui com poucos aspectos, mas nos versículos 9 e 10 vai regrar o cuidado do carente, o pobre, o estrangeiro, aquele que está sem condições de sustento, não pode ser abandonado. Aquele que tem condições de sustentar-se a si mesmo, deve olhar para este e dar condições, repartir, conceder que ele se alimente de parte da sua produção agrícola. Da mesma forma é dito no versículo 13, não oprima o teu próximo, nem o roube, paga o jornaleiro, não fica contigo o dinheiro dele até amanhã. Remunera. Combinou o pagamento? Remunera. Não retenha o pagamento até o dia seguinte. Aquela pessoa trabalhou e precisa do recurso para sobreviver. Veja, há leis sociais aqui. No versículo 14, há o cuidado com o deficiente físico, com o privado de toda a sua saúde. Ele menciona o surdo e o cego. Não é para destratar, para desrespeitar essas pessoas. Por quê? Porque a referência é o Senhor. Ama a Deus sobre todas as coisas. Você se ama? Ama o teu próximo como a ti mesmo. É aí que está o regramento de Levítico. Há muitos outros pontos a serem observados. Fico por aqui, mas vou então, com esses pensamentos, com essa orientação de 1450 anos antes de Cristo, chegar ao livro de Provérbios,
cerca de 950 anos antes de Cristo, para tratar novamente desses pontos, para falar de novo sobre justiça, sob a guia do Senhor, sobre os direitos sociais, para deixarmos de sermos parciais contra Deus e desfrutarmos da sabedoria do Senhor em favor da sociedade. A sabedoria do Senhor fará bem para cada pessoa que o honrar, que nele crer, que depender dele, que tiver a sua vida sob os seus cuidados e que nessa dependência do Senhor viver, por exemplo, como diz o verso 27, não te furtes a fazer o bem a quem de direito, e sendo na tua mão o poder de fazê-lo. Veja, a quem de direito. É aquilo que depois os romanos diriam de dar a cada um o que é seu. Há injustiça da parte de alguém? Então, quanto àquela injustiça, veremos mais tarde nesse mesmo texto sobre a proporcionalidade, quanto àquela injustiça, aplica o juízo. Mas, não havendo injustiça, não aplique o juízo contra. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito. Alguém tem o direito de receber um benefício? Aplique-se o benefício. Conceda aquilo que lhe é de direito. Reconheça aquilo que lhe é de direito. Estou lhe dizendo, segundo a palavra do Senhor, é direito, entregue. Entregue. Não retenha na tua mão. Se você pode fazer, faça o bem com justiça. Ele também vai dizer no verso 28 assim: não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei se o tens agora contigo. Nós vimos há pouco no livro do Levítico, não retenha a paga do jornaleiro até o dia seguinte. Ele é jornaleiro, ele trabalhou aquela jornada, aquele dia, ele precisa receber aquele dia, não amanhã, hoje. Da mesma maneira aqui, então, não diga ao teu próximo, vai e volta amanhã, então eu te darei. Se você tem agora, está em teu poder a condição de fazê-lo, cumpre o trato negocial. É uma troca. Alguém dá trabalho e recebe remuneração. Antigamente alguém dava feijão e recebia carne. Depois então inventou-se o dinheiro. Alguém então dá trabalho e recebe dinheiro. Para que o dinheiro? Para comprar feijão? Para comprar a carne? Essa maneira negocial é essencial para a estabilidade da sociedade. Como poderemos ter uma sociedade equilibrada se não houver verdade nos negócios? E qual é a parte mais básica da verdade negocial do que dar algo e receber algo em contrapartida, conforme o tratado, conforme o combinado? É isso que está aqui. Se você pode dar agora, dê agora, cumpra o contrato. Verdade negocial. Também é dito alguma coisa quanto à confiança. Veja o verso 29. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Há pessoas que vivem tramando umas contra as outras, tramando contra os seus vizinhos, tramando contra os seus negócios. Imagine aí aqueles grandes tubarões, como são chamados por aí, das bolsas de valores, tramando uma subida ou uma caída do valor de bolsa de valores para poderem fazer grandes negócios. Ora, se estes farão grandes negócios, algumas ou muitas pessoas farão péssimos negócios. O dinheiro não nasce em árvore. Sai da mão de um e vai para outro. E essa desonestidade quebra a confiança. Confiança é a base do mercado. Como que alguém vai fazer um investimento, pensando no futuro, se não confiar que aquele seu investimento produzirá frutos? É preciso promover a confiança. Ao invés de trabalhar pela traição, maquinando o mal, é preciso cultivar a confiança, mas com o bem.
Como foi dito antes, fazendo bem com justiça, com verdade negocial. Não é um sorriso hoje para uma punhalada amanhã. É adquirir a confiança pela vida reta, justa, confiável. Isso diz o verso 29. Não maquines o mal contra o teu próximo, isto é, pense o que é bom, produza o bem. Ao invés de produzir o mal, produza o bem. Porque essa pessoa que está junto de você, confia em você. Veja como isso é importante dentro da tua casa, na tua família, nos teus relacionamentos. Construir e preservar a confiança. Agora saia da tua casa e faça isso com as pessoas ao teu redor. Marcou um horário, marcou uma visita, marcou um encontro. Cumpra! As pessoas confiam, cumpram, preservem isso, respeitem-se, amem-se, cultivando a confiança, não maquinando mal, não fazendo mal. O texto segue. E após falarmos sobre a promoção da confiança social, as pessoas trabalhando em favor umas das outras, porque honram a Deus, vão honrar ao próximo, porque amam a Deus, vão amar ao próximo. Temos o verso 30 dizendo: jamais pleitees com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Eu lanço para você ver aí na tela justiça proporcional. Alguém não te fez mal, o que você vai fazer? Não pode ser o mal, né? O que a ideia da palavra diz é: promove o bem com a justiça. Faz o bem com a justiça. Trabalha com a verdade nos negócios. Promove a confiança social. Logo, entrega bem para as pessoas. Não paga as pessoas com o mal. Mas aqui há uma questão a ser observada, que é a proporcionalidade. Há pessoas que vivem a vida inteira fazendo alguma coisa que seja boa socialmente. E tem um tropeço social significativo em algum momento da vida. Esta vida não pode ser lançada na lixeira. Esta vida precisa ser respeitada e tratada conforme aquele erro cometido. A justiça em relação àquele erro, considerando a totalidade da vida. O direito humano faz isso, ou ao menos diz fazer. Não será assim a lei divina? Claro que é, muito mais, e antes que a humana. A humana traz rastros, lampejos daquilo que Deus disse para fazer, porque o Senhor nos dá esta luz graciosamente. Proporcionalidade. Alguns fazem brincadeira, pirraça com a lei do Senhor quanto à proporcionalidade, olho por olho, dente por dente, e entendem isso literalmente, e não entendem que isso é proporcionalidade, é justiça. Te fez certo mal, não vá além daquele mal, fique neste padrão. A ideia do olho e do dente é exemplificativa. O que está por trás disso é o princípio da proporcionalidade. Não vá além na justiça. Não faça além do que deve ser feito. Não estigmatize as pessoas por causa de um ou outro problema que apresentem. Manifeste justiça proporcional. Esses são 4 princípios até aqui. Fazer o bem com justiça, ter verdade nos seus negócios, promover a confiança social e aplicar justiça proporcional. Essa é a guia de Deus para nós, que temendo a Ele como nosso Criador, manifestaremos no dia a dia das nossas vidas. Mas ainda mais, Ele diz que nós devemos amar a retidão, porque a retidão é a nossa riqueza. O Senhor, que é reto, é quem nos concede esta retidão. É Ele quem nos enriquece. Veja como Ele vai dizer isso aqui. Versos 31 e 32. Não tenhas inveja do homem violento,
nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, que estão deixando de cumprir com seus compromissos sociais, seja com seus impostos, seja com o cuidado do mais fraco. Essas pessoas enriquecem, sim? Vendem produtos de baixa qualidade a preços de coisas de alta qualidade. Enriquecem. Enganam as pessoas dizendo que vão entregar 10 quando entregam apenas 8 ao preço de 12. Essas pessoas enriquecem e podem gerar em outras pessoas inveja. Aqui a palavra aparece como homem violento, mas é qualquer outro homem que conquistou a sua riqueza de maneira espúria. Pois bem, não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos. Ora, o inverso é verdadeiro. Imite o homem justo, imite aquele que é o nosso Senhor Jesus. Ande como ele andou, crente no Senhor, obediente ao Pai. Ande na retidão está a riqueza. E por que eu digo isso para você? Porque o Senhor abomina o perverso, abomina essa violência, abomina aqueles que imitam os violentos, mas aos retos o Senhor trata com intimidade. O Senhor aproxima de si o reto. Ele concedeu graça para a vida. A pessoa caminha agora cultivando essa graça, essa sabedoria, evidenciando a sua salvação, a sua redenção. O que vai acontecer disso? O aconchego do Pai ao Filho, ao redimido. O Pai aproxima-se, dá intimidade à nossa vida. Andamos em paz com Deus. Intimidade, riqueza na presença de Deus, riqueza na retidão. O texto ainda segue dizendo que o Senhor é justo e requer a justiça social. São 3 versos que vêm agora, colocando ponto e contraponto a respeito disso. Veja, a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Maldição e bênção. Maldição ao perverso, bênção ao justo. 34. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Escarnece, amaldiçoa o ímpio, o escarnecedor. Ele dá graça ao justo, dá graça ao humilde. O que ele está chamando aqui? A expressão da sabedoria tem ainda esta bênção da parte de Deus. Ele é gracioso ao redimir. O reto, então, começa a caminhar diante de Deus de modo a honrá-lo. Começa a demonstrar essa justiça guiada por Deus. Começa a viver com os direitos sociais das pessoas ao seu redor sendo respeitados para a glória de Deus, por amor a Deus, amando ao próximo. O que acontece com isso? Bênção do Senhor. E o 35 diz, os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a vergonha. Sim, meus irmãos. Quando nós estamos diante de Deus, vivendo por sua graça e para a sua glória, seremos honrados. Quando nós estendemos a mão para o carente, receberemos com frequência gratidão dessa pessoa. Mas, sobretudo, da parte do Senhor, graça. Como diz o verso 33, bênção. Como diz o verso 35, a herança de honra. Deus te abençoe. Que, tendo a sua justiça guiada por Deus, você viva respeitando os direitos sociais das pessoas. Respeitando até aqueles que são totalmente contrários a nós. Respeitando nessas pessoas a dignidade que Deus lhes concedeu ao fazer dessas pessoas a sua imagem e semelhança. O pobre, o desonesto, o bandido, o homossexual que ofendem a Deus, todos eles, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Cabe a nós, como cristãos, dizermos a eles dos seus erros,
apontarmos a eles os seus erros, requerermos deles o respeito a nós, mas enquanto nós os respeitamos, como imagens da pessoa divina, imagens do nosso Senhor Jesus. Não que sejam redimidos, não confunda, mas a dignidade na humanidade concedida pelo próprio Deus. Essa dignidade poderá ser reconhecida, segundo alguns outros pensadores, poderá ser concedida pela lei, ou poderá ser objeto de muita luta por justiça social e por movimentos políticos levantarem as mãos e brigarem por tudo isso. Tudo isso, na verdade, é a expressão do coração humano de sua necessidade de ser guiado por Deus. E na sua rebeldia se quebra, o ofende e agride ao próximo. Que você, cristão, debaixo da vontade de Deus, respeite ao próximo, ame ao estrangeiro, conceda da parte de Deus o amor que você tem recebido dele ao teu próximo e viva então com essa justiça, guiada pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos cantar o cântico Todo Joelho com o grupo Canto Verbo. Tende em vós o mesmo coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, não tirou proveito disto. Antes a si mesmo esvaziou, e como servo, semelhante aos homens se tornou. E como homem se humilhou, obediente ao Pai, na cruz se entregou. E toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Tende em vós o mesmo coração de Cristo, que mesmo sendo Deus, não tirou proveito disto. Foi pela cruz que Deus o exaltou, lhe deu um nome acima de todos, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Majestade sejam dados ao Rei Jesus. Glória, honra, poder e majestade sejam dados ao Rei Jesus. Glória
Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de cada um de nós, pecadores, injustos, desejosos de recebermos os nossos direitos, prontos a recusar os direitos dos outros. Perdão, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Concede-nos, ó Deus, por Tua graça, que sejamos feitos justos. Que nessa justiça, graça Tua, vivamos, Senhor Deus, em observação à Tua palavra, de maneira justa, reconhecendo os direitos das pessoas ao nosso redor, não as ofendendo gratuitamente, não retendo conosco aquilo que lhes pertence, tratando-as, Senhor Deus, seja nos negócios, seja no caminhar da vida, seja na família, seja na vizinhança, de maneira a honrar-te e assim honrar o nosso próximo. Ainda que seja o oposto do que nós somos. O Senhor é gracioso, o Senhor é amoroso, o Senhor é justo. Nós te pedimos que nós sejamos como o Senhor. Perdoa os nossos pecados e capacita-nos, te pedimos, em Cristo Jesus, o mediador. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo do Espírito sejam sobre a sua igreja. Essa é a nossa oração. Amém.